Agora nós vamos começar a parte mais importante do curso, né? Que é trabalhar com HTML5, trabalhar com HTML. Nós vamos criar o HTML daquelas páginas que nós desenvolvemos no Photoshop. Não sei se você desenvolveu também no Photoshop, você pode ter desenvolvido no Fireworks, no Illustrator, no Corel, mas como eu já tinha dito antes, já tinha avisado, é muito importante que você trabalhe com o Fireworks ou Photoshop, principalmente Photoshop, porque são softwares que trabalham com pixel. O Corel e o Illustrator trabalham com vetor e isso não é muito bom para o web. Softwares de vetores são muito bons para quem trabalha com edição gráfica para impressão. Como nós vamos trabalhar com dispositivos, monitores, é importante que você trabalhe com softwares que trabalhem com pixel, no caso, Photoshop ou Fireworks. De preferência, o Photoshop, porque Photoshop tem muito mais plugins, muito mais ferramentas, e nós vamos ver aqui com o decorrer dessa parte do curso como é importante a gente utilizar o Photoshop, e vai ver que até que alguns plugins você consegue achar muito mais, na verdade você consegue achar muito mais plugins para o Photoshop do que para o Fireworks. Então hoje o Fireworks é desculpe, o Photoshop é um dos softwares, se não o software de edição mais utilizados por designers que trabalham com web. E é isso que eu queria dizer. Então, se você puder utilizar o Photoshop, vai ser muito melhor, tá? Então, olha só. Nessa aula, né, nessa parte do curso, nós vamos recortar o nosso layout, vamos transformar esse layout em HTML. E para isso, nós vamos utilizar dois frameworks, duas ferramentas. A primeira delas é esse daí que nós estamos vendo na tela, que é desculpe, que é o 960 Grid System. O 960 é aquele framework que nós utilizamos para modelar o nosso layout. Nosso layout foi baseado em um grid do 960 Grid System. Se você apagou aquele arquivo que você baixou do seu aí para o seu computador, então baixe novamente aqui nesse link aqui do link para download. Baixe novamente aí se você não baixou. Ou se você baixou e apagou, baixe novamente. O outro framework que nós vamos utilizar é o Initializer. É esse framework aqui, ele vai nos ajudar a desenvolver o nosso HTML, iniciar o nosso HTML muito mais rápido. Ele já vem com, podemos dizer assim, um modelo pronto já do início do projeto, com as pastinhas já prontas, o index já tudo no jeito ali, os principais CSS ali já também tudo no jeito, o reset principalmente. Você vai ver isso. Então, olha só, nós temos o 960. Antes nós não tínhamos baixado ainda esse Initializer, então nós vamos baixar o Initializer, mas antes eu quero explicar como que nós vamos baixar. Você vai abrir lá o site www.initializer.com, beleza? Aí você vai vir aqui em Class, você vai clicar aqui em Classic H5BP, você vai clicar nesse botão aqui. E aqui embaixo, você vai deixar marcadas as seguintes opções. HTML/CSS template, você deixa como no template. Aqui em HTML5 polyfiles, você vai deixar marcado como modernizer. Em jQuery, você vai deixar marcado aqui em minifield. Beleza? Então, só marcar a primeira opção dessas três colunas, no template, modernizer e minifield. Aqui em H5BP optional, você vai deixar marcado apenas o IE Classes e o Chrome Frame. Você pode desmarcar aqui o Google Analytics e o HT Access. Nessa segunda coluna, pode desmarcar todos. Isso aqui são tudo coisas que nós não vamos precisar nesse projeto.
E aqui você pode apagar esse Human TXT, 404 Page, Adobe Cross Domain. Então, pode deixar desmarcado todos. Aqui nessa segunda linha, você só vai deixar marcado IE Classes e Chrome Frame. Só essas duas opções. Então, você vai deixar marcado essas duas opções. E aqui em cima, você vai deixar marcado No Template, Modernizer e Minified. Beleza? Depois de marcado todas essas opções que eu disse, igual está aqui na minha tela, você vai clicar aqui em Download It. Vai baixar esse arquivo aqui. É um zip. Aí você vai extrair esse zip e ele vai gerar para você uma pastinha Initializer, uma pastinha igualzinha a essa daqui, ó. Pastinha Initializer. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós tínhamos criado uma pasta site, certo? Dentro dessa pasta site, nós tínhamos a pasta design, que nós também criamos, certo? E dentro da pasta design, nós tínhamos os PSDs, certo? Os PSDs das páginas que nós criamos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, na verdade, nós vamos copiar esse initializer, essa pastinha aqui do initializer, vamos copiá-la, Command C, ou Ctrl C, né? Vamos vir aqui dentro da pasta site e vamos colar, certo? Então, dentro da pasta site vai ter a pasta design e a pasta initializer, só que nós vamos mudar o nome dessa pasta initializer para HTML. Então, a pasta que antes se chamava initializer, agora ela vai se chamar HTML. Beleza? Então, se nós clicarmos aqui na index, tá aqui, tá pronto. Hello World. O Hello World aqui desse meu projeto já está pronto. Então tá tudo no jeito, só falta começar a criar. Deixa eu voltar aqui. Opa. Então, tá tudo certo. Eu tenho minha index, que é a página principal do meu projeto. Eu tenho a minha pasta JS. Eu tenho a minha pasta IMG, a pasta de imagens, e a pasta CSS, certo? Agora vamos fazer o seguinte, se você estiver usando o Sublime Text, como eu indiquei na outra aula, ou se você estiver usando o Dreamweaver ou qualquer outro aí, NetBeans, não sei, qualquer outro software que trabalhe com HTML, trabalhe com código, você vai fazer o seguinte, você vai abrir essa pasta no software de sua preferência. Então, no caso, eu estou usando Sublime. Vou vir aqui no Sublime, File, Open, e vou abrir a pasta HTML. Agora, com o meu projeto aberto, vamos clicar aqui na index. Vamos abrir a index para ver como que é. Então, olha só. Você pode reparar que eu já venho com tudo pronto, eu não tenho que escrever o doctype, eu não tenho que escrever o head, nem o body. Está tudo pronto aqui para mim. É só iniciar. E outra coisa muito importante. Qual é a vantagem de se utilizar o initializer? Aqui você pode ver que tem umas linhas aqui a mais do que nós costumamos ver, né? Entre o doctype e a tag HTML. Esse código que nós temos aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai ajudar na adaptação das tags HTML5 para versões anteriores ao IE7. Então, nas versões IE7, IE6, IE5 e assim por diante, nós não temos, o IE não dá suporte para HTML5. Então, o Initializer, ele já vem pré-organizado aqui para você, ele já vem pronto, na verdade, já vem pronto aqui para que você não tenha nenhum tipo de trabalho com essas novas tags HTML5 quando o seu site, quando a sua página for aberta em um navegador IE7 para baixo. Então, esse código aqui ele vai fazer esse papel de te ajudar. Então, ele vai, vamos supor que se você for usar uma tag section, quando
essa sua página for aberta em uma versão do IE7, IE6 e assim por diante, ele vai transformar essa sua tag section automaticamente em div. Então, tudo que ele não compreende, tudo que o IE7 para baixo não compreende, ele vai transformar em uma div ou se não em uma tag mais apropriada para o uso no IE. Até mesmo aqui, ó, você pode ver que dentro da tag HTML tem um class Node.js. Também é outra coisa, é um outro código também utilizado para ajudar nessa adaptação do código do seu código HTML5 para versões do IE que não tem suporte para HTML5. Até aqui embaixo, dentro do head, se você reparar o seguinte, nós temos um script modernizer. Esse modernizer aqui, ele que é o responsável em fazer essa adaptação das tags HTML5 para versões antigas do IE. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Ele já vem com um head para mim todo pronto. Até o espaço do title está aqui, né? O título da página. Vou até inserir. Evoque é o nome da minha página. Aqui eu tenho os CSS já, automaticamente que ele está chamando. Ele já criou para mim um CSS main, o CSS principal para essa minha página, já deixou pronto. Nós vamos abrir daqui um pouco. E ele também já deu para mim aqui um CSS, o Normalize. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse min que tem aqui na frente, ó. Esse min ponto, vamos apagar ele, tá? Então, apaga esse min ponto, beleza? Depois eu vou explicar por que nós vamos apagar esse min. Então, apaga esse min aqui. Então, o normalize.css, ele é o reset, é um reset que já vem incorporado nesse projeto do Initializer. Esse normalize seria o mesmo que aquele arquivo reset que nós temos lá que já vem com o 960 Grid System. O normalize, ele tem o papel de resetar todas as configurações, todos os padrões dos navegadores. Então, é muito importante que você utilize esse normalize. E sempre que você utilizar mais de um CSS, sempre o reset, no caso normalize, nesse caso aqui normalize, ele tem que ficar em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro CSS a ser carregado, porque ele vai resetar todas as configurações do navegador. Depois vai entrar o seu CSS aqui para fazer a estilização da página. Então, esse primeiro CSS do reset, ele vai resetar todas as configurações do navegador e depois entra esse outro CSS aqui para sair estilizando a sua página. Agora é o seguinte, como nós vamos utilizar o grid do 960, nós vamos ter que incorporar esse grid aqui do 960. Então já vamos fazer o seguinte, vamos copiar, vamos duplicar esse trecho aqui do código. E aqui nesse primeiro main, vamos mudar para grid. Então, primeiro vai resetar a página. O primeiro CSS vai resetar. O segundo CSS vai ordenar os elementos na página. E o terceiro CSS vai estilizar a página com cor, texto, forma e posicionamento. Tá? Agora que nós inserimos o grid aqui, vamos colocar o grid aqui dentro da pasta CSS, porque nós não temos o grid aqui na pasta CSS. Vamos colocar esse grid aqui dentro. Vamos lá na nossa pastinha. Vamos vir aqui. Você tem aí que você baixou lá quando nós trabalhamos com grid. Se você não baixou, baixe de novo esse arquivo aqui lá do Grid System, que nós baixamos aqui, ó. Baixe ele de novo. E lá dentro tem a pasta Code. Dentro dessa pastinha que você vai baixar, tem a pasta Code. Dentro da pasta Code tem a pasta CSS. Dentro da pasta CSS, nós temos esse arquivo CSS aqui, ó, 960_12_call.css. Você vai copiar esse CSS aqui.
Vamos copiá-lo e vamos colar esse arquivo dentro de site, HTML, CSS. Vamos colar aqui, certo? Agora olha só, aqui nós demos o nome desse CSS do grid de grid. Ficou grid.css. Vamos fazer essa mudança aqui também. Então ele está 960, eu vou renomear para grid, certo? Então eu tenho aqui os três arquivos: o grid, ou normalize, o grid e o main. Agora tem esse outro normalize.min.css que está sobrando. Vamos deletar esse arquivo, nós não vamos precisar desse arquivo agora, pode deletar esse arquivo. Tá? Então vai ficar dentro da pasta CSS, só vai ter o grid, o main e o normalize, certo? Vamos salvar. Opa, vamos salvar aqui.